Olá, olá! Bem-vindo no canal da Termocracy. Aqui você aprende tudo sobre termografia e suas aplicações. Eu sou o Tomás e sou especialista em termografia há mais de 20 anos. Se você curte este tipo de conteúdo, pode se inscrever no canal e toda semana tem conteúdo novo por aqui. Hoje vamos falar sobre uma notícia que assustou muitos. Será que banho gelado matinal em atletas pode provocar AVC? Então, vamos fazer uma investigação para aferir os dados dessa notícia e vamos aproveitar e entender o que termografia tem a ver com esse tema. Depois vamos avaliar o que estudos mais recentes estão defendendo para a melhor prática de performance esportiva com segurança. O objetivo aqui não é investigar outros públicos, como idosos, fora do contexto esportivo, ou outros motivos de morte súbita em atletas, que também não dá tempo, tá? Então, o objetivo aqui não é, então, investigar isso. Porém, eu achei este tema excelente para abordar assuntos e mitos que têm crenças generalizadas. Será que você estimula práticas fatais a seus clientes por pura ignorância, por exemplo? Então, será que outras estratégias podem evitar danos e sofrimento de um banho gelado? Quem gosta, de entrar em água gelada? Ninguém, né? Vamos ser honestos. Por que outros profissionais do exterior estão abandonando a crioterapia com melhores resultados? O que eles estão fazendo? O que vale mais, fazer crioterapia ou termoterapia? Essas perguntas todas eu vou responder, neste vídeo. Então, fica até o final. Será que a crioterapia tem mesmo efeito benéfico ou existe toda uma indústria ao redor desta modalidade que conspira para esconder de você a verdade? Será, hein? Conspiração, teoria de conspiração, será? Será que o uso das tecnologias como termografia pode te dar embasamento para uma abordagem personalizada ao seu cliente atleta e te fazer se destacar na sua carreira? Isso aqui também eu vou responder neste vídeo. Então, como você pode fazer? Então, de quanto em quanto tempo eu deveria fazer crioterapia? Ou será que a termografia pode me ajudar para tomar essa decisão? Como melhorar a performance de forma segura e personalizada? Então, a crioterapia foi um método fácil, para realizar, de maneira caseira, inclusive, sem investir muito. Nada. Selo, você precisa um lugar para você colocar água e imersão. Mas mesmo assim, talvez você investiu, um equipamento de crioterapia top, acreditando nisso. Como posso usar isso de forma segura? Então, com essa notícia toda, este investimento vai pesar, hein? Então, fica até o final para você saber o que acontece. E, no final das contas, se você não trabalha com crioterapia, será que terapia térmica é uma resposta? Como você escolher a melhor? Então, todas essas perguntas eu vou responder aqui daqui um pouco e fica até o final. E aí estamos de volta. Eu vou usar uma apresentação para mostrar para você de forma prática tudo que estou explicando aqui neste vídeo. Tá? Então, será que banho matinal gelado provoca morte? Será? Então, a gente vê notícias de vez em quando, que assusta bastante, gente. Então, você vê, por exemplo, infarto e AVC em atletas e esportistas. Isso é notícia de 2024, setembro, um ano atrás desta gravação, deste vídeo. E aí, o pessoal está conversando, trocando ideia com um especialista. Então, será que isso é um alto risco que você está correndo? Então, eu quero pegar lá para você a verdade sobre AVC em atletas que ninguém tem conta, tá? Então, hoje nós vamos tentar descobrir tudo isso. Então, o barulho aconteceu com esta postagem aqui em inglês, Então, tem um carinha entrando numa luz gelada, como vocês podem ver aqui. E aí, no vídeo está falando, um cardiologista noruega, da Noruega disse, a pressão, do sangue, ele explode os vasos, pelos três, por causa, de uma prática que todo mundo acha que é saudável, que seria o quê? Água dulce gelada. E aqui a dura verdade. Nossa, bem sensacionalista. Será que é minha razão? Vamos investigar isso aqui e entender um pouco melhor como que a gente consegue, assar. Então aqui vocês podem ver o texto,
Então, no texto, né, está falando, eu traduzi, né, para deixar um pouco mais fácil para quem não domina inglês. Então, o texto vai ser aqui, um tal fulano de Web3, Alex, que escreveu isso, tá? Então, o cara fala assim, né, um cara, quem que é este cara? Já estou assim, com o pé direito. Quem é este cara? Não é o doutor fulano, não é um pesquisador XY, né? E ele fala assim, mais uma vez, 38 anos, atleta, alimentação saudável, cérebro perfeito, pá. E então ele revelou surpreendente culpável. Depois de 25 anos de pesquisa e de examinar mais de 800 casos de AVC matinais em homens com idade entre 30 e 50 anos, ele identificou um fator comum em 74% deles. Ok, nossa, né? Muitos dados impactantes aqui. Todos eles tomavam banho gelado na manhã. Olha só. Para a vitalidade, para a resistência, via online, desculpa, não muda o resultado. Falha súbita dos vasos cerebrais. O processo mortal. Meu Deus, né? Assustador. Será, né, que tudo isso tem base? Vamos quebrar esta história. Primeiramente, choque térmico, né? Qual é a ideia? Então, expor o corpo repentinamente à água fria, especialmente se não estiver aclimatado, você desencadeia o que os especialistas chamam de resposta de choque térmico. Então, um aumento rápido de frequência cardíaca, a pressão da pressão arterial, né? Vasoconstrição periférica e aumento da atividade do sistema nervoso autônomo. Então, será um baita estímulo, né, no sistema. E o American Heart Association, né, ele diz que a imersão em água fria desencadeia um aumento repentino e rápido da respiração, da frequência cardíaca e da pressão arterial. E isso sobrecarrega o coração. Então, talvez tenha razão, né? Será, né? Será que isso é o processo? Bom, vamos voltar um pouco aqui, né? Quem que é este indivíduo, né? O cara é um cara que ninguém conhece. Ele tem 78 posts, tudo meio sensacionalista, tá? E ele ganhou um baita número de seguidores por causa desta postagem de terror. E ele só segue 8 pessoas. Gente, parece um negócio, né? Alguém criou e fez um boom. E aí ele fala, né, que ele é trader, nada a ver com a relação de biohacker. Tá, ok, tá bom. Então, vamos ver. Aí ele tá querendo, eu acho, monetizar, tá? Então, vamos ficar esperto, não cai nessa conversinha furada. Então, vamos entender. Então, ele fala essas coisas, né? Então, ok. Então, temos esses dados todos, né? Mais de 800 casos de AVC, nossa, e todos eles matinais em homem desta fase. Como que ele conseguiu esse número, não? E foi ele que falou. Ele quem? Ele quem? Então, depois de muito fuçar, você encontra o nome, né? O nome é meio russo, Volkov. Volkov quem? Né? Tá, então, gente, fake, tá? É fake, dá na cara. Só eu começar lendo isso aqui é sensacional. Por favor, né? Não vamos cair nessa fura. Então, vamos lá, vamos investigar. Então, o que o PubMed fala? Eu coloquei esta pesquisa, né? Vocês podem ver aqui. Imersão em água gelada e risco de AVC. Inglês. Aí, o que apareceu? Apareceu 28 resultados. Eu dei uma olhada. A maioria são sobre heat stroke. Ok? Heat stroke é aquele grande problema que a gente pode pegar outro vídeo para falar, que a termografia é fantástica, inclusive, para isso. E o heat stroke é um problema que a gente vai enfrentando cada vez mais por causa, né, da mudança do clima. Então, é um assunto quente, literalmente, tá? Mas assim, não tem risco sobre você tomar banho gelado e ter um AVC danado, de repente, tá? Não aconteceu, tá? Ou ao menos, não estou sabendo. Se aconteceu, deve ser uma coisa raríssima, tá? Então, 27 resultados e ninguém fala sobre este risco. Ok, PubMed só. Vamos ver, de repente tem outras fontes. Então, o que eu fiz? Coloquei um pouco de inteligência artificial e perguntei ao Perplexity, que é fantástico para esse tipo de pesquisa. Aí, depois de procurar muito, o que ele me encontrou? Né? Encontrou que, na verdade, este assunto só existem posts virais, né? Que eles atribuem, né, o risco de AVC em banhos matinais, citando o tal de Volkov, né? Não é no original, não é ele, tá? Sem nenhum embasamento científico, tá? Aí tem um cardiologista, né, o Dmitry Yaranov, que ele explica que este aqui é tudo falso, tá?
não tem nada a ver isso aqui. Isso talvez poderia ser risco para pessoas que têm alguma condição clínica, né? Que não é o caso de pessoas saudáveis de 30, 50 anos, etc. Então, a gente vê, né, que temos vários impactos, que a gente sabe, né, pela mudança do choque térmico, mas nada indica que temos uma causa de AVC, ok? Então, tudo isso aqui, né, depois de um check dos mídias, né, a gente pode ver que existe total falta de evidências epidemiológicas para tal alegação, ok? Então, veredito, fake news dos grandes, tá bom? Então, não cai nessa. Então, eu continuo tomando banho gelado? Bom, bem, com certeza, se você tomar banho gelado, você não vai morrer de AVC, tá? E o que os estudos mostram é que para indivíduos já com predisposição e problemas cardiovasculares, uma mudança brusca de temperatura pode teoricamente aumentar o risco, teoricamente, tá? Não é sério, mas isso é muito diferente de dizer que banho gelado causa AVC em atletas saudáveis. Então, a fake news pega sempre um risco teórico e generalizado em forma numa alerta catastrófica, né, para causar o quê? Sensação. Então, é sensacionalismo puro, tá? Inclusive, aqui numa matéria, né, tem um médico do Oswaldo Cruz, né, que ele fala assim que é um problema você ter esse tipo de morte súbita, né? Então, é um paradoxo médico, um dos mais amplos, porque são pessoas muito saudáveis, tendo o evento mais catastrófico possível, né, que é a morte súbita, sem nenhum tipo de alarme, isso não teve. Então, isso aqui é um problema. Mas, este tipo de morte súbita não é depois do banho gelado, tá? Então, você pode acontecer, acontece. A gente vê vários vídeos, mostram pessoas que de repente do nada, papo, cai lá e está morto. É uma fatalidade. Porém, existe uma tecnologia, que não vamos abordar aqui, que ela detecta a morte súbita. Esta aqui é a variabilidade da frequência cardíaca. Exatamente. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, não é, mas assim, não é por causa do banho, tá? Nunca ninguém registrou. Agora, caso você tenha esta predisposição de risco de AVC por causa da carótida, que você tem uma estenose, aí, adivinha quem pode ajudar? Isso, a termografia. Aqui eu coloquei uma imagem térmica, onde estou mostrando para vocês o ponto mais quente na face deste indivíduo. E aqui coloquei esses pontos azuis para vocês verem que está branco. Por que está branco? Porque o ponto mais quente na face. Observem que do lado, né, a gente pode ver aqui, ok, que o branco é nos 37 para mais, ou seja, o ponto mais quente é aqui, gente, no canto medial. É o que a gente chama de BTT, Brain Temperature Time. Ok, legal. Então, mas o que isso quer dizer? Então, essa aqui é a anatomia do BTT. Aqui temos um cadáver, né, onde a gente conseguiu, né, mostrar onde está a veia neste ponto. E vocês podem ver aqui, né, que temos esta vista lateral, né, com as veias faciais, né, que tem um neoprene azul para destacar. E aí revela uma rede venosa facial extensa. E aqui temos o ponto de convergência na região do esternão, onde está aquela estrelinha amarela. E exatamente é aqui que a gente vê uma alta temperatura bem forte na termografia, ok? Então, acontece, né, que aqui temos, né, vários vasos passando nesta veia oftalmica superior, tá? E ela está localizada entre o olho, né, indicado como a estrela vermelha, e o nariz, né, o círculo vermelho. Então, estamos bem no meio deste ponto. É exatamente onde a gente vê a termografia alterada, né, com uma temperatura muito grande. Então, essa arquitetura facial é composta pelas veias facial angular, cujo ápice do nariz forma a base do chamado triângulo da morte facial. Observe também que a veia facial e a veia supraorbital contribuem para a drenagem venosa, tá? E aí, né, a gente tem toda essa estrutura. Então, isso aqui é anatomia pura. Então, como isso está conectado com a carótida, quando você tem uma obstrução da carótida, o que vai acontecer? Vamos ter menos sangue circulando, ou seja, menos temperatura naquela área. Faz sentido, né? E aqui um outro desenho para vocês conseguirem ver, né, como que está a nossa estrutura vascular.
Então, vocês podem ver aqui que a carótida está também, né, passando neste ponto nos dois lados. E aí, o que eu faço? Então, quando eu coloco a imagem térmica e consigo medir a temperatura máxima neste canto de olho, eu consigo praticamente comparar a temperatura dos dois lados. E nunca vai ser 100% igual. Por quê? Porque temos uma variação, né, no fluxo, legal. Mas não pode ter uma temperatura a mais que meio grau. Se você tem mais que meio grau, isso aqui é um grande alerta. Significa que um dos lados, o lado mais frio, está com uma obstrução na carótida. Ela tem uma ótima sensibilidade e especificidade. Não vou entrar mais nisso, porque isso é uma aula, inclusive, que estou tendo no curso, né, onde eu explico tudo isso em detalhes, com artigos, como funciona. Mas a essência é que a gente consegue fazer esta prevenção para o risco de AVC da termografia. É legal, né? Então, e olha como aparece. Assim. Fácil de ver, fácil de diagnosticar, é só saber onde olhar, né? Mas vamos lá. A termografia, então, pode prever um AVC, identificando fatores de risco termofisiológicos, né? Que somado com outros, claro, existe um cuidado. Então, aí a gente vai voltar, né, na forma inteligente ao tal risco de AVC. O que as películas não explicam é a fisiologia. O problema, então, estaria numa disfunção endoteliar com endotélio no revestimento interno dos nossos vasos sanguíneos. E a gente consegue, com outro teste, que não vou falar aqui, né, que seria um teste provocativo, para a gente ver a saúde do endotélio. E é uma coisa super simples que você fazer, desde que você tenha uma caixa térmica. Então, a termografia é muito legal para prevenção, mas é também muito legal para reabilitação. Então, se você trabalha com reabilitação, você tem que ter uma câmara térmica. Olha aqui o que acontece. Quando você tem um AVC, o que está acontecendo? Você tem, né, o cruzamento dos nervos. Você pode ver aqui, então, se tem um hemisfério e no outro hemisfério, vai ter um impacto, né, do efeito do sistema nervoso autônomo. Aí, a gente se afeta a termorregulação do lado, né, que foi afetado pelo AVC. Então, na termografia, é evidente as áreas afetadas. Se você começar a fazer a reabilitação, você vai conseguir observar pela termografia a melhora e os danos também, né? Primeiramente a diagnóstico e depois você vai poder acompanhar. Então, essa tem uma ferramenta muito legal. Não vou mostrar aqui uma imagem térmica de como que é, mas isso já está em vários artigos, inclusive, e que vocês podem fazer. De repente, a gente faz uma outra matéria só sobre esse assunto, tá? Já existe aula sobre isso, inclusive, na minha plataforma. Eu falo sobre o AVC e o risco vascular. Mas e aí, vamos voltar na crioterapia, tá? Então, como é que está feito? Mesmo sendo mentira, vou mostrar. Abriu uma janela importante para um debate que já está rolando, na verdade, há muito tempo nos círculos científicos. Qual é a eficácia real da crioterapia na recuperação esportiva? Será que realmente melhora? Então, por que se submeter à crioterapia? Você entra nessa água gelada para um tempo, 10 minutos, por exemplo, sofrimento, gente. Eu não aguento, tá? Aí, você faz tudo isso para quê? Porque é benéfico para a sua saúde, tá? Vai ajudar para reduzir a inflamação, ok? Reduzir o estresse, melhorar a imunidade, melhorar o sono e aumentar a qualidade de vida em geral. Okay. Isso aqui é artigo, não estou citando quem falou. E a gente tem aqui, o pessoal entrando numa banheira de gelo e falando todos esses benefícios, algo muito legal, mesmo neste desconforto. Então, aguenta dentro que você vai ser recompensado com recuperação mais rápida e melhor performance. Ok? Foi o que a gente acreditava. E nesta onda também a termografia entrou, tá? Então tem muitos trabalhos que a gente se vê, sobre a termografia nos anos, a partir de 2010, tem bastante coisa lá, inclusive revisões científicas bem legais. E eu resolvi mostrar para aqui um trabalho de um amigo meu, de Minas, e aí a gente pode ver, o que eles fizeram. Eles pegaram os judocas, vamos parar de falar de futebol, vamos falar de outros esportes na termografia. Judoca, vamos ver o que eles fizeram. Então, nós tivemos uma
Técnica de recuperação pós-exercício que utiliza imersão em água fria entre 5 graus para reduzir danos musculares e dor. Aí a gente entregou a termografia, né? Então foi feita uma medição de temperatura corporal para avaliar a eficácia da crioterapia. O objetivo foi investigar os efeitos agudos da crioterapia na recuperação de atletas de jiu-jitsu, né? Falei outra coisa, né? Não sei, né? Mas de jiu-jitsu, tá? Após competição simulada, tá bom? Então, legal, uma pesquisa bem bacana, aqui todo o processo, né? Pesquisa. Então, você tem a fase 1, então aqui foi feita toda a avaliação, né? Da antropometria, aí eles fizeram, né? Todo o processo, né? Da avaliação da temperatura corporal, coletaram sangue, perguntaram no questionário da dor, se você sente dor, né? E aí ele fez, né, o movimento de simulação da competição. Aí teve o descanso, depois teve outra set, né, descanso, processo, então foi toda uma simulação mesmo. No final do processo, mediram de novo a temperatura com câmera térmica, né, e também perguntaram como que estava a dor, se ele tinha dor. Aí o que eles fizeram? Crioterapia. Crioterapia, saiu de novo, começaram a fazer toda essa avaliação, os questionários, o sangue, né, a termografia. Então, esta foi a ideia, né, e claro, teve também um grupo de controle, porque assim a gente pode ver se realmente é placebo, se realmente teve, né, uma questão diferente. E aí, vocês podem ver que eles fizeram, né, praticamente, né, a crioterapia 19 minutos depois, né, da competição. Legal? Então, o que deu, né? Então, aqui estão os resultados. Então, eles compararam na SPK, a LDH. Então, eles viram, né, que a SPK no grupo de crioterapia, né, versus controle. Aí tivemos menor aumento, né, menores valores de LDH no grupo de crioterapia. Dor percebida foi menor dor no grupo crioterapia versus controle. Temperatura corporal. Obviamente, né, tivemos uma redução significativa da temperatura após crioterapia. Seria estranho, né, se não tivesse. E aí, força muscular. Sem diferença significativa entre os grupos nos testes de força isométrica e dinâmica. Então, nada aconteceu impactante, né, para esta, depois deste teste, na força, né, então, desempenho, nós não tivemos. Tivemos alguns valores. Legal. Então, está tudo válido. Então, conclui-se que a imersão após a competição resulta em menor temperatura corporal, ok? Hipoalgesia, ou seja, não sente tanta dor, menos LTH sérico e menor elevação CCK, e quando comparado com a situação de controle, embora o desempenho em tarefas envolvendo resistência de força, depressão geométrica ou dinâmica não apresentaram nenhuma alteração. Então, esses foram os números, né, como vocês podem ver aqui na tabela. Então, a gente viu que sim, crioterapia esfria o corpo, ok? Ele impacta um pouco a inflamação, né? Porque ele não vai secar, esse foi menor, praticamente explicado. Mas assim, não deu para perceber uma mudança, talvez. Aí já entra as hipóteses, né? Talvez precisa fazer um prazo melhor, talvez não foi tal força, né? Para ter uma mudança de força, e provavelmente não foi o caso. Legal. Então, agora vamos pegar aquela pesquisa e vamos trocar a palavra ABC para benefícios de recovery, né, por cold water immersion, ou seja, imersão em água gelada, e evidências de crioterapia. O que será que a gente vai encontrar? Você já está se afeitando? Bom, aqui eu coloquei o que encontrei no Perplexity. Então, na verdade, já tem os artigos, né? Então, só coloquei para ver se tem mais coisa. E olha que legal. Então, o Perplexity falou que novas evidências, né, da imersão de água fria para recovery, né, eles apresentam resultados muito mistos e contraditórios, né? Algumas mostram, né, que isso pode diminuir a dor muscular, né, a inflamação, né, e promover mais recovery, mais rápida recuperação, né, etc. Então, elimina o lixo metabólico, né, estou traduzindo assim, tá? Depois do exercício, etc. Aí, outros mais recentes pesquisas sugerem que a imersão em água gelada, né, ela
ela mede, né, de forma subjetiva, né, a dor, né, e provavelmente não melhora funcionalmente o recovery ou a restauração neuromuscular e talvez, né, might be effective. Pode não ser tão efetivo quanto um recovery ativo, né, para vários marcadores fisiológicos. Então, usando demais o CRIO, né, ou com versão prolongada, pode até criar problema, né, desconforto e rigidez muscular. Então, reduzindo todos esses efeitos benéficos. Olha quantas informações. E tem vários artigos, tá? Não é um ou dois, não. Então, eu escolhi um, tá, que eu acho mais relevante, onde ele fala assim, né? Ele não melhora a recovery e a performance depois de um exercício de alta intensidade. Aqui foi um exercício de alta intensidade, eu acho que foi melhor que o pessoal do exercício. Tá? Conclusão, para não falar muito de detalhes, né? 10 minutos de imersão em água gelada, de 10 graus, não foi tal para todo o jiu-jitsu, né? Não melhorou o recovery pós-exercício e isso aconteceu também a avaliação para o dia seguinte. Não conseguiu melhorar a performance. O que está acontecendo, Alex? Então, será que esta prática não é bem eficaz como a gente imaginava até hoje? Pois é, a surpresa para muitos, né? Foi um bambambam este Mateus. Se você não recebeu, procura, porque estas são novas evidências que estão surgindo este ano. Então, eles mostram que o banho de gelo pode não ser tão benéfico para a recuperação muscular e ganho de performance a longo prazo quando a gente pensava no passado. Então, na verdade, o que está acontecendo, ele anestesia a dor e reduz a inflamação. Mas esta mesma inflamação é um sinal essencial para o processo de adaptação e supercompensação muscular. Então, você, na verdade, atrapalha a recuperação, você congelando aquela. Eu sinto menos dor. Sim, mas a dor é parte do processo. Então, será que a gente está tudo errado? Será que esses investimentos em aparelhos de crioterapia é uma boa? Exatamente. Talvez o investimento numa câmara térmica vai ser melhor e vou mostrar agora para vocês por quê. Então, quando você corta esse sinal, você pode estar, na verdade, prejudicando os ganhos do treino. Querer viravolta, né? Então, estamos no impasse. A fake news sobre o AVC é um exagero, mas a prática que usamos para a recuperação pode estar errada. Então, por algum motivo, né, foi um bom alerta para a gente tocar o assunto e ir mais a fundo. Então, como você pode tomar a decisão correta? Como você pode individualizar a recuperação de um atleta, né, de alto valor? Como, por exemplo, né, eu escolhi esta imagem aqui, por quê? Porque o Aleph, que era estagiário, quando conheci, ele foi treinado por mim na termografia e agora está no Santos, responsável para todos esses exames, né, que os atletas têm que fazer. Então, termografia é uma delas. Vocês podem ver lá a plataforma onde está lá na cena. Então, se você quiser ser diferenciado no mercado, você tem que dominar algo diferenciado, não é? E a termografia pode ser uma dessas soluções. A resposta está no controle técnico. Você precisa controlar o que você está fazendo e assim você pode individualizar a sua estratégia de tratamento. A termografia não mede o que o atleta sente, mas o que o corpo mostra, porque a nossa sensação é subjetiva. A gente precisa de dados objetivos para tomar decisões da melhor forma possível. O músculo, ainda em processo inflamatório pós-treino, vai apresentar uma assinatura térmica diferente do músculo já recuperado. Aí, com a termografia, eu posso verificar se aquele atleta precisa mesmo de crioterapia, resfriamento, ou se já está na hora de uma termoterapia, calor, para melhorar a vascularização. Nossa, mas como assim? Pois é, esses são os dados que já a gente está sabendo na termografia faz um tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Dados reais, né? Então você pode ver que tem diferentes perfis. Depois do jogo, tem as pessoas, né, que eles estão bem quentes.
Então, isso é o normal também, né? Ele fez um exercício muito alto, sobrecarregou o sistema, e aí, né, ele tem esse perfil muito técnico em termografia. Mas também a gente viu casos que não são tão comuns, onde ele se apresenta um perfil frio. Pois é, um perfil frio, né, que acontece um outro processo, e o que a gente chama agora de perfil de fadiga. Esta aqui é uma nova descoberta da termografia, que está, os clubes lá fora, né, da primeira divisão, eles estão acima desta coisa. Então, se você quiser oferecer isso aos seus atletas, aos seus pacientes, clientes, então, aqui é uma informação de ouro. Beleza? Vamos lá. Então, a gente pode ver aqui, né? Então, que temos uma temperatura aumentada e com uma lesão, de repente, por estresse mecânico. Então, aí você vai ter um aumento, né, do calor e você precisa ver se esse aumento é não dentro de uma faixa de normalidade, mas se você tem uma assimetria, aí você tem uma lesão. E aí foi onde o sucesso da termografia esporte se baseou por muitos anos. Só que agora nós temos este novo perfil frio, né? É um perfil térmico que a pessoa parece gelada. É o extremo fatigado, depois de um exercício muito intenso. Aí você vê que todos os parâmetros são diferentes. Então, eletrônicos dele, o potássio muscular, o pH, o ATP, está tudo, né, alterado nesse perfil. Então, o que se faz quando você tem um jogador como esse, tá? Então, esse aqui é uma pessoa real, tá? Não estou falando para alguma coisa estranha. Então, você tem que fazer o contrário. Se você pegar essa pessoa e colocar na crioterapia, você não vai matar a pessoa de AVC. Você, talvez, né, não vai fazer ele, né, uma coisa boa, porque ele precisa do contrário. Você está frio. Você vai esfriar mais ainda? Não é uma boa ideia. Então, você tem que colocar uma estratégia para aquecer. E aí, né, você vai ver, né, todas as coisas que podem acontecer. Quando você aquece, você vai ter todas essas alterações, né, melhorando, diminuição da fibrose, né, claro, né, você tem inflamação, né, você vai ajudar, na verdade. Não é porque tem que ser frio que vai diminuir a inflamação, mas este aqui você vai melhorar, né, várias questões. Então, você consegue usar várias estratégias. Sauna, diatermia, imersão em água quente, né, você escolhe qual seria melhor. E, claro, para outra pessoa, você pode optar para a crioterapia. Você pode avaliar. Então, ele está muito quente, então eu preciso, né, fazer, de repente, uma crioterapia local, né, usando um saco de gelo, né, ou uma crioterapia no parte do corpo, no corpo todo. Você avalia isso, é a decisão, mas você pode monitorar antes e depois. E aí você vai conseguir que essa estratégia para esfriar uma pessoa que tem um perfil térmico, isso vai ter, né, várias ajudas, vai ajudar, como por exemplo, vai melhorar a atividade parasimpática. Então, para fechar, né, este vídeo, tudo que a gente viu até agora, ok? Então, a gente vê que a fake news é um exagero, tá? Não existe base sólida para dizer que banho gelado causa AVC numa atleta saudável. Isso é absurdo, tá? Agora, o alerta, né, existe. Então, a crioterapia pode não ser a panaceia que imaginávamos, pode até atrapalhar a adaptação de treino se usada de forma indiscriminada, tá? E a solução é a individualização. E todo mundo procura isso na área de saúde hoje. É onde tem o dinheiro, tá, gente? Porque se você conseguir individualizar os tratamentos com testes genéticos, olha, o sucesso desses testes, o que eles oferecem? Uma individualização do tratamento, uma individualização do diagnóstico. Porque nós somos todos iguais. Então, você pode personalizar isso. E a termografia é uma aliada poderosa para você ter este benefício, nós mostrando a assinatura térmica única de cada atleta para prescrever e ter a recuperação ideal para ele, tá? Então, isso aqui não tem quem que vai te dar. Se você não monitora, você faz na sua cabeça. Então, cega de racismo, ok? Você, como profissional de esporte, não pode mais ficar vendo, eu acho que outro sempre foi assim, os outros fazem desta forma.
Então, o que os outros faziam não interessa. A gente tem ciência, e a ciência avança, e novas descobertas são encontradas. Então, a termografia é a ferramenta que coloca você na frente desse avanço. Então, não pensa duas vezes, gente. Não vale a pena você ficar nessa questão toda, né? Achando que você vai, né, fazer do mesmo jeito antes e você vai continuar tendo clientes seguindo você. Uma hora, o pessoal vai procurar outro profissional para descobrir, né, o que está acontecendo com ele. Porque eles querem o quê? Resultado, certo? Então, quer aprender a interpretar esses sinais? Se inscreva no canal, porque nos próximos vídeos vamos mergulhar fundo na análise demográfica em casos reais, tá? Ou ao menos eu vou apresentar sempre um assunto, né, que é bem diferenciado. Então, por favor, né, não esqueça de acionar aqui o sininho. E, claro, né, encerrando aqui, eu gostaria de pedir para você deixar nos comentários, né, você já desconfiava da eficácia de crioterapia, por exemplo? Você tem prescrito a recuperação dos seus atletas? Essas perguntas eu quero saber. Então, gente, vamos sempre andar junto com a ciência e os dados que você pode ter pessoais do seu atleta. Se este conteúdo foi relevante, compartilhe com um colega, né, que precisa parar de acreditar em fake news e começar a usar a ciência em seu favor. Tá certo? Porque é assim que a gente pode evoluir. Não tem como a gente ficar naquela coisa de eu acho que. Não, você não tem nada de eu acho que, tá? Vamos entendendo, estudando e juntos a gente vai evoluir para poder oferecer um serviço top, né, para nossos clientes, que eles merecem, né? Muito obrigado por ter ficado até o final e eu aguardo você, né, no próximo vídeo que a gente possa, né, falar mais sobre termografia. Não esqueça de comentar, tá? Eu quero saber das suas ideias, né, das suas perguntas, e eu vou tentar responder o mais breve possível, tá bom? E segue a gente e acompanhe o nosso canal da Thermocracy, que a gente sempre dá cursos top para você poder alcançar resultados extraordinários. Até mais, pessoal!